A gente conversa agora com a médica pediatra e professora da USP, doutora Ana Escobar. Oi, doutora Ana, bom revê-la. Muito obrigada. Exatamente, olha que prazer receber a senhora aqui no Visão CNN. A gente estava falando agora há pouco sobre a volta às aulas. Eu, inclusive, tenho umas dicas que eu andei lendo sobre como os pais devem agir com as crianças. Eu disse que é bom que quando eles cheguem em casa não coloquem mochila em cima da mesa, em cima da cama, e também que tirem a roupa e deem um banho nas crianças, né? Depois que eles chegam da escola, troquem por uma roupa limpa. A senhora acha que isso é exagero meu, que eu já sou meio hipocondríaca, né? A senhora acha que isso é exagero meu ou que realmente seria bom que se fizesse isso agora durante a pandemia? Eu acho que não é nenhum exagero seu, Carla. Eu acho que você tem toda a razão e todos os pais devem fazer isso também como uma medida a mais de segurança. Só acrescentaria nos seus cuidados, além do banho, lave a cabeça também, porque é importante um banho completo depois que chega da escola, tá? E a gente se cercando de todas as medidas de segurança, quando chega em casa e também na escola, a gente dá o máximo de segurança para as crianças voltarem às aulas. E isso é muito importante. Doutora, a gente acabou de falar, inclusive com a nossa correspondente em Londres, a respeito daquela síndrome que está acometendo crianças que depois de ter Covid, muitas vezes voltam a apresentar uma inflamação que pode atingir vários órgãos do corpo, inclusive pulmões, e essa em alguns casos tem sido uma inflamação grave. A gente inclusive deixou claro que é uma síndrome rara, né, que está acontecendo lá, mas é possível que haja esse vírus é tão traiçoeiro, né? É possível que haja casos aqui também? Os pais devem ficar atentos a algum sintoma? Sim, Carla, é muito importante. O nome é Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Pediatria e os dados revelam que essa síndrome acomete, ela é rara, mais ou menos 0,6% das crianças. Então, é rara, pessoal. Mas não obstante o fato de ser rara, a gente tem que ficar de olho e tem que entender quais são os principais sinais e sintomas, porque a grande vantagem dessa síndrome é que ela tem um tratamento que, se efetuado a tempo, minimiza os riscos. E só para a gente ficar mais atento, segundo os últimos dados que eu vi aqui no Brasil em 2020, se não me falha a memória, houve mais ou menos uns 570 casos, tá? Com 39 óbitos. Então, é uma síndrome que sim, existe aqui no Brasil e a gente tem que ficar atento também. A quê, doutora? O que os pais devem observar na criança? Então vamos lá, olha pessoal, como é que a gente entende essa síndrome? Olha, para ninguém comer bola, como se diz, mais ou menos depois de uns 15 dias que a criança ou teve Covid ou teve contato com alguém com Covid, ela pode ter tido assintomático ou teve contato com alguém com Covid, ela começa a apresentar febre, uma febre alta. A febre é a grande dica. Teve Covid ou contato com alguém com Covid, febre alta depois, fiquem atentos. E aí, mais alguns sinais. Conjuntivite, pode dar, o olho fica todo vermelho, a língua fica vermelha, pode sair umas bolinhas vermelhas pelo corpo, a criança tem dor de barriga, diarreia, náusea, vômito, mal-estar. Esses são os principais sinais. A grande dica é uma febre alta com conjuntivite 15 dias depois. Fiquem atentos, se isso acontece, procure o pediatra. E o pediatra deve dar seguimento às orientações e ao tratamento que, como eu disse para vocês, existe. Porque o grande problema dessa síndrome, pessoal, é que se não diagnosticada, não identificada, ela pode acometer o coração das crianças. Pode fazer um aneurisma na coronária, né, que é aquela dilatação da coronária, pode dar uma miocardite, e isso sim é grave e pode ser fatal, tá bom? Todo mundo muito atento, então, doutora. O tratamento, tudo bem. Exato. Doutora, a gente está vendo uma outra consequência também da pandemia, principalmente nas crianças e jovens, que são efeitos psicológicos do isolamento, efeitos psicológicos do fato de não estarem nessa época de tanta socialização junto aos amigos, aprendendo presencialmente. Como é que a escola pode entrar nesse sentido e ajudar as crianças que estão passando por esses problemas psicológicos e como ela deve estar atenta
ao que, ao que a criança e o jovem manifestam. É isso, olha, o fato das escolas já estarem abertas, isso é muito importante, mesmo que em 30% a 35%, já faz a maior diferença, porque o fato das crianças já terem a rotina de ir para a escola, verem os amiguinhos, se socializarem, isso já vai fazer uma diferença incrível, porque as crianças já não ficam naquele estado de ficarem presas em casa com medo. Então, o fato de saber que elas podem ir para a escola, que as escolas estão abertas, que os amiguinhos estão lá, dividir com um amigo a entrada na escola, um medo, alguma coisa, isso é super importante. Então, o primeiro ponto é as escolas estarem abertas e os professores ficarem atentos a sinais de, por exemplo, que possam identificar uma ansiedade ou uma depressão na criança, que são irritabilidade, recusa em fazer as atividades, choro fora de hora, ou então manifestações somáticas, tipo, tá com dor de barriga, tá com dor de cabeça toda hora. Então, os professores podem ajudar os pais a essa identificação e aí, então, claro, vale uma consulta com o pediatra para tentar contornar a situação. Mas a escola aberta é mais importante. Ainda nesse tema, a diferença agora que muitas crianças vão encontrar é de escolas com os professores com máscara, professores que não podem fazer o acolhimento, não podem se aproximar por causa da contaminação. Então, isso também tem um efeito, talvez os pais, eles pudessem antes advertir a criança a esse respeito, para que a criança não se choque, né? Afinal de contas, a criança estava em casa, muito provavelmente ali só com aquele núcleo familiar, então ela não estava tendo esse problema da falta do contato físico com os próprios pais, né? Ela agora vai enfrentar isso, né? Exatamente, mas olha, até nessas imagens aí que a gente está vendo, né? As crianças, quando todas vão de máscara para a escola, o professor está de máscara, gente, está todo mundo de máscara. Então ela entende o seguinte, olha, não sou só eu, minha família, todo mundo está junto nesse barco. E esse barco é um barco que a gente tem que remar juntos para frente. Então, o fato da criança ver o professor, ver o coleguinha, ver isso dá força para ela também colocar máscara, não tirar máscara e seguir as medidas de segurança. Eu vou dizer para vocês que é muito mais fácil deixar uma criança, ensinar uma criança a ficar com máscara do que um adulto, como a gente tem visto. As crianças estão seguindo, gente, os protocolos de segurança, incrível, muito melhor e mais eficazmente que os adultos. Com relação ao ensino à distância também, é um assunto que deixa as crianças muitas vezes estressadas ou porque não tem condições, muitas vezes a família tem um aparelho só celular que tem que compartilhar com todos os filhos. Isso também tem sido fonte de muita ansiedade para os jovens. O que a senhora recomenda nesse caso se os pais não tiverem, por exemplo, como atender essas crianças, né, que estão tendo esses sintomas de ansiedade? Essa é uma situação bastante delicada mesmo, Carla, porque as crianças, elas sabem que elas têm que aprender e muitas vezes não há condições para que elas aprendam, né? Por isso é que a abertura das escolas é importante. Agora, o que os pais podem fazer? Olha, os pais, se identificarem alguma criança ou adolescente com sintomas de ansiedade, podem conversar, entender o que está acontecendo. A conversa, todas as pessoas podem ter, uma conversa longa, uma conversa franca com as crianças, com os adolescentes, para entender o que está preocupando além da conta. E sabe uma dica boa também, pessoal? É o seguinte, é atividade física. Isso dá para fazer. Isso extravasa muito essa ansiedade contida. Dá para ir para uma praça, dá para ir para um parque que está aberto, deixar crianças subirem na árvore, balançarem, balanço, enfim, isso tudo é seguro. Brincar de corre, essas coisas que eles gostam de fazer, isso dá para fazer. Então, atividade física é importante, e conversa. Isso é o que os pais podem fazer para minimizar a ansiedade de crianças e adolescentes. Ok, muito obrigada, doutora Ana Escobar. Volte sempre aqui no Visão CNN, foi um prazer. Foi um prazer falar com você e com todo mundo, Carla, sempre à disposição.